Muito boa noite, está no ar o nosso programa Linha de Fogo 2026. O primeiro programa de 2026 promete muito este ano, né? Porque é um ano eleitoral. Muitos passarão, muitos irão desfilar aqui na nossa avenida no Linha de Fogo. Então, este ano promete porque é um ano de eleição, é um ano de decisão. E você vai estar com o bolim na mão, você vai estar com essa decisão, amigo eleitor. Muito obrigado pelo carinho. Estou feliz de estar de volta aqui na nossa UniTV. O programa Linha de Fogo tem a apresentação desse seu amigo Haroldo Silva Udura. A direção técnica é de Fabrício Felipe, Lucas Felipe, Nick e o querido amigo Marlon. A direção geral da emissora do professor e jornalista Hildo Silva. O Linha de Fogo começa forte, começa firme em 2026, né? Hoje dando oportunidade, fazendo vocês conhecerem melhor os candidatos, os poucos candidatos que vão concorrer nessa eleição aqui pela nossa região da Amurel. Eu vou conversar hoje com o pré-candidato pelo Partido Republicano, professor Expedito Michos, o homem da FUCAP Uni20. Expedito Michos é o nosso convidado na noite de hoje. Professor Expedito, é uma honra tê-lo aqui. Seja bem-vindo e desde já, desejando sucesso nesse novo desafio, professor Expedito Michos. Boa noite, Dura. Boa noite, ouvintes. A honra é toda minha. É sempre um prazer poder participar aqui deste honroso canal de comunicação que me apraça e fico muito feliz em estar aqui contigo nessa noite para a gente poder se conhecer cada vez mais, que isso é muito importante. A gente ama aquilo que a gente conhece. Perfeito. Professor, mas antes, a curiosidade apenas desse apresentador, né? Eu olho para o senhor e eu ouvi falar também, já escrevi sobre isso, de que o senhor se orgulha muito de ser parecido com Trump, né? O presidente norte-americano. Por que essa paixão, essa vontade de ser parecido com Trump? Significa poder? Não, nem é tanto parecido por querer. Eu acho que é a natureza que nos fez assim, sabe? E dizer também que as nossas raízes, né, europeias são as mesmas, né? Eu tenho meu bisavô que é Victor von Reder, que era um austríaco, e depois toda a família de origem alemã, eu acho que leva um pouco assim a essa fisionomia. Mas eu tenho sempre a minha forma de ser, de fazer e de pensar, mas não pode deixar de ser sempre pensando em princípios, pensando em valores, pensando muito acima da fisionomia, mas muito mais daquilo que se pensa. Quem conhece Expedito há muito tempo sabe que sempre foi o mesmo. E a cor do cabelo foi por acaso, que a minha mãe, meu pai, sabe que eles... Lá de Fernandinho. Eu vim do Fernandinho, depois te conto. Aí cheguei um dia em casa e disse, mãe, descobri a cor do cabelo do Trump. Não, é 8.1. Aí ela foi lá, abriu a gaveta e disse, mas olha só, é a minha. Aí foi lá, misturou e disse, senta ali. Aí pegou uma escovinha de dente e schlaps. Aí pintou. Aí ficou, né? Mas estava merecendo uma tintinha, né? Porque já estava muito... O senhor não se chateia de maneira alguma quando alguém faz esse comparativo da fisionomia, enfim? Não. Ou te alegra com isso? Eu sou bem eu, entendeu? Então não me apraz, né? Não tenho prazer e nem desprazer por isso. Tá, de um homem que veio da roça, digamos assim, de família da roça, do interior de São Luís. Vamos lá, né? Onde que fica? Onde homem, será? Onde é que fica Fernandinho no mapa, eu não encontrei. Não tem no mapa, mas eu vou explicar para vocês onde fica o Fernandinho. O Fernandinho fica no interior de São Luís, em direção ao Bom Jesus. Fica no interior de São Luís, que é no interior de São Martinho, interior de São Martinho, que é interior de Santa Catarina. Ainda, Dura, me deram o nome de santo
para ver se criava, né? Que antigamente Santo Expedito. Santo Expedito. Santo das causas impossíveis. E que demandam pronta solução. Agora, Santo Expedito, santo das causas impossíveis, poderá atuar nesta eleição porque de Sernandim, da região de São Luís, para ser o presidente de uma instituição, de um case de sucesso que é a FUCAP Uni20. E agora, já experimentou as urnas por duas oportunidades, candidatos a prefeito para a cidade de querida Capivari, da minha querida Capivari. E na primeira foi experimentar, a segunda quase deu certo, e agora o senhor de lá, o homem do fumo, o homem da agricultura, né, de família simples, vem para ser pré-candidato a deputado estadual agora, nessa eleição de 2026. É com grande intensidade que o meio político está falando no seu nome nas últimas semanas como pré-candidato. Procede essa preocupação ou esta alegria de quem está comentando que Expedito será pré-candidato a deputado estadual ou não? Sim. E interessante que tudo começou com uma oração. Lá no Sernandim, quando eu, em 85, comecei a plantar uma lavoura de eucalipto lá, eu e o meu pai, eu rezava quietinho para que não vendesse a madeira, para que eu pudesse utilizá-la e que Deus abrisse caminhos para mim. Pois olha, utilizei aquela madeira para construir FUCAP Uni20, sempre como era né, o meu interior, não trabalhar por mim, mas trabalhar pelo coletivo, porque o meu sonho era ser religioso. O vô não deixou, porque dizia que ia faltar comida. Então, eu sou técnico em agropecuária e a gente sempre pensando em servir, sabe? Então, nessa caminhada do servir, fundei uma instituição de valor, que é a Uni20, não para mim, porque a turma sempre dizia, que bonito, você está fazendo uma universidade para você. Eu digo, não, eu já tenho, estou fazendo para quem não tem. Percebe? Você está sempre preocupado em servir a tua comunidade. Então é nesse sentido que a gente começa sempre a estudar as necessidades da comunidade, em cima disso fazer um plano e executar. E nisso Deus me deu competências e habilidades para que eu possa fazer isso com qualidade. Então, eu me sinto honrado nesse sentido, não honrado, muito mais agradecido a Deus, né? Porque a gente vai fazendo nem sempre aquilo que a gente quer, mas aquilo que alguém lá em cima te aponta caminhos quando você está com a cabeça no travesseiro, pensando não só em ti, mas em tua volta. Aí você começa a perceber o quanto que você pode fazer. E o mais bonito é quando você reúne pessoas que pensam assim também. Aí as coisas dão certo. Então, mais uma vez, o Expedito é pré-candidato a deputado estadual para cumprir missão, assim como Deus já me deu muitas missões. E eu percebo que vem mais uma missão aí pela frente e muito contribuirei. É mais fácil dirigir, fundar, né, o desafio da educação, trabalhar com a educação, ou esse que se aproxima no dia 6 de outubro, sendo pré-candidato? Como o senhor compara essas duas situações, do gestor para o político? Eu tenho mestrado em administração, gestão universitária pela UFSC e lá estudei bastante sobre esses pontos. Te digo o seguinte, as instituições mais difíceis de serem administradas são hospitais e universidades. Então eu já fui testado, administrando, fundando e fazendo o desenvolvimento de um centro universitário. É muito difícil fazer, é muito mais difícil fazer um centro universitário funcionar, tanto é que na nossa região inteira só tem um que nasceu, cresceu, se desenvolveu aqui, né? E no fim culminou em uma pessoa só, que é o Expedito, que sou eu. Então, eu quero te dizer assim, o mais difícil eu já fiz. Eu acho que a contribuição agora, com relação a uma participação, a uma doação para ajudar o nosso país no legislativo, vai ser bem mais fácil do que aquilo que eu já fiz até então.
ser candidato, pré-candidato a deputado estadual, não te assusta pelo momento que a classe política está muito desvalorizada? Sim, isso é uma preocupação que eu e minha família temos, mas nós estamos ainda nessa fase de valorizar aquilo que nós temos feito e etc. e tal, e mostrarmos para a sociedade a qualidade que temos para contribuir. Não podemos chorar pelo leite derramado em tudo aquilo que o nosso país tem passado nos últimos anos, mas somos felizes por estarmos num estado celeiro do país, um estado organizado, um estado seguro, um estado que tem educação forte, principalmente no ensino superior, e também se preparando com infraestrutura para um futuro. Então, nesse sentido, percebe-se que nós estamos num momento que precisamos fazer uma reflexão forte sobre o equilíbrio entre o humano e o material. E, nesse sentido, o Expedito está à disposição. Assim, a gente termina o nosso primeiro bloco, né, conversando hoje com o pré-candidato a deputado estadual pelo Partido Republicano, professor Expedito Michels, presidente da FUCAP Uni20, que está colocando seu nome à disposição do eleitor de todo o estado de Santa Catarina, mais precisamente da nossa Amurel. Seguidinho, a gente já dá continuidade ao nosso segundo bloco, com Linha de Fogo desta noite. Fique aí, é um minutinho só, a gente vai e volta. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo, nosso segundo bloco, onde a oportunidade deste ano de eleição para presidente da República, para governador, para senador e senador da República que você vai votar, são 2 vagas. Então você vai votar em 2 senadores aqui no Brasil, em Santa Catarina, né? Você que é eleitor de Santa Catarina, você vai votar em 2 senadores, tá certo? E também vai votar para deputado federal e para deputado estadual. Nós estamos conversando hoje com um pré-candidato a deputado estadual, Expedito Michels, que está aqui conosco, que é presidente da FUCAP Uni20 do nosso querido Capivari. Dando continuidade, professor Expedito, pré-candidato a deputado, o senhor tem um vasto conhecimento de necessidades da nossa população. E esta é uma época que os políticos geralmente prometem em lutar, em ter bandeiras na educação, na infraestrutura, na saúde. Mas também é preocupante que o resultado deste empenho eleitoral, ele não se reflete pós-eleição. Expedito, quais são as suas prioridades? E se vai ser promessa, se caso eleito, vai cumpri-las? Então, sabe, Dura, que o que mais chama a atenção e dentro desse rol de oportunidades e para serem trabalhadas, por incrível que pareça, ainda é a saúde. Muitas pessoas ainda clamam por saúde, só quem tem alguém em casa doente sabe o que isso significa para a família. Então, sem saúde você não é nada e nós ainda estamos carentes ainda no nosso país. Embora todos os esforços estejam sendo feitos todos os dias, mas tudo que se faz ainda é pouco. Tem gente ainda que diz que saúde é um poço sem fundo. Mas, na verdade, o que precisa é a organização dos serviços de saúde e com seus recursos também. Mas não adianta só recursos se não tem a organização. Então, lutar pela saúde é fundamental, principalmente na área de diagnóstico, para que a pessoa possa e saiba o que ela tem e o que ela pode, onde buscar os seus tratamentos. Então, a saúde é algo que me preocupa. O segundo fator mais importante é a infraestrutura. Quando eu falo em infraestrutura, não é só o que a gente vê. Todo mundo fala em estrutura, é ruas aqui, uma rua acolá, olhando sempre para dentro da cidade. Mas um anel viário, por exemplo, que ligue aqui Capivari, Armazém, Gravatal, Braço do Norte, sai lá em Sangão. Então,
Você anda nas outras regiões, você vê acessos que facilitam a vida das pessoas muito mais facilitados. Então, quando você fala em infraestrutura, é estudar a macro-região e integrá-la. Uma outra questão é a segurança. Na segurança tem duas partes. Temos, primeiro, a segurança das pessoas no sentido de, por exemplo, eu não consigo ver uma escola, um professor fazendo suas aulas sem ter segurança nas escolas. Então, quando você fala em segurança, é a segurança com relação à infância, à juventude, às crianças, proteção das crianças. Então, são tudo coisas que a gente precisa trabalhar os aspectos de sempre melhorar a segurança das pessoas para que a gente possa se sentir seguro em casa. Estamos no estado mais seguro do Brasil, mas isso não pode frouxar, porque as questões nacionais e internacionais de segurança estão cada dia mais vulneráveis. Então, é um tema que também nos preocupa. Segurança hídrica com relação a riscos e catástrofes. Nós tivemos aqui no Tubarão, especificamente, nos últimos 200 anos, 5 grandes enchentes. Então você precisa estudar tudo isso. Quais são as 5 grandes enchentes? 1838, 1887, 1918, 1974, sempre bem lembrado porque é recente, e 2022. Então, nós precisamos estudar isso e resolver isso e dar segurança para as pessoas que têm os seus terrenos em regiões mais baixas. Então, esta segurança hídrica é fundamental e muito me preocupa. Tenho estudado sobre isso, tenho propostas, não basta vir aqui dizer, isso é necessário, isso é assim, é aqui e acolá. Não. É pegar os equipamentos, ir para o rio, fazer a medição, avaliar, buscar parceiros para manter a Barra do Camacho sempre aberta, porque todas as vezes que teve catástrofes, a barra estava fechada. Então aquilo ali eu acho que é a prioridade número 1 em segurança e infraestrutura aqui na região. Então, eu vejo o Instituto FUCAP, vejo as pessoas sempre empenhadas nisso, vejo também as prefeituras dos municípios vizinhos também muito preocupados assim com isso. Então, vai para a minha pauta esse tipo de trabalho, de fazer pesquisas, de buscarmos soluções e buscarmos os recursos necessários, seja ele da fonte governamental ou da fonte privada. Não importa de onde vem o dinheiro, mas que quando é preciso, a gente vai atrás. E Deus sempre me deu essa facilidade de pensar no dinheiro e fazer com que ele venha para que eu possa executar os meus projetos. Isso sempre foi uma realidade na minha vida e não vai ser diferente daqui para frente. Nessa questão do quesito hídrico, nós temos há muitos anos, desde 2010, lutando para que a gente faça a redragagem do Rio Tubarão. Só que isso é uma bola de neve, porque começou com 100 milhões, 50 milhões, 200, 300, 400, está quase R$1 bilhão para fazer a redragagem. Eu sempre acho que isso é meio utópico, né? Em que pese que eu respeito muito o Comitê da Bacia do Rio Tubarão, né? Que tem feito um trabalho hercúleo no tocante a fazer a redragagem. Mas, nos últimos 3, 4 meses, você vem com uma novidade. Porque para fazer uma batimetria do nosso grande e lindo rio, estão pedindo 5 milhões para fazer, vai para a Universidade Federal para fazer, vai para a Defesa Civil do Estado, é uma idas e vindas e ninguém resolve nada, para fazer uma nova batimetria. A sua universidade saiu em campo. Colocou o pé no lodo, como diz o outro, e fez essa batimetria. Uhum. Esse estudo que o senhor fez com os seus alunos, da batimetria, para ver a profundidade em cada ponto do rio, para ver se ele está assoreado. Que conclusão que o senhor chegou? E se o senhor entregou esse estudo para o Comitê da Bacia do Rio Tubarão? O estudo foi divulgado
e poderá... Você que está nos ouvindo também pode mandar um zap para mim, eu te mando ele pelo zap, o relatório é de 43 páginas, mostrando que o DNS, quando fez a retificação, palavra 78. certa, do Rio Tubarão, deixou-o com 6 metros de profundidade. Hoje ele tem de 5 a 7 metros. Pasmem, o rio está top. O rio não precisa ser redragado. Só que tem uma coisa, isso mudou depois de 2022. Antes de 2022, a tarrafa ia para o fundo rapidinho. Hoje você vai dar uma tarrafada ali no Rio Tubarão para pescar um peixe, como veio o pessoal sair ali no Univente Focap, eles dizem que a tarrafa demora para chegar no fundo. As balsas da Terfal, por exemplo, antes tinha que esperar a maré subir para poder atracar com a carga de areia. E aquilo me chamou a atenção. Então eu disse assim, poxa, será que essa cheia de 2022 mudou o leito do Rio Tubarão? Fui lá medir, sim. Quando foi aberta a Barra do Camacho ali em maio de 22, maio, né? Maio. Em 22, a vazão levou aquele sedimento flutuante do rio, que não é sedimento de areia, é um sedimento muito fino, muito sutil, e o Rio Tubarão está muito bem. Agora, o que chamou a atenção e dizer também que foram coletados quase 5.000 pontos de medição. Não foi 4 medidas, quase 5.000 pontos de medição de Capivari a Tubarão. Então, é um relatório enorme. E eu fiquei feliz com isso. Agora, o que nós precisamos e onde chamou a atenção? Primeiro, quando o rio sobe até 2 metros acima do seu nível normal, a barra de laguna dá a vazão necessária. Quando passa de 2 metros, ela se torna insuficiente, porque o mole afunila. Aí vem o rio corredor, que joga para a Lagoa do Camacho. É como se fosse o ladrão da caixa d'água da sua casa. Joga para a lateral e precisa ter a saída na Barra do Camacho. É simples de entender. Se você manter a Barra do Camacho aberta com 1,40 m de profundidade, nós não estaremos mais sujeitos a enchente, assim como estivemos nos últimos 200 anos. Então, o que você precisa entender? Quem que assoria a Barra do Camacho? Erosão eólica, que é a mesma lá, quem conhece Itapirubá vê que o vento invade a pista. Então, ali é um fenômeno, e também tem o fenômeno de arrasto, que vem da Lagoa do Camacho em direção ao mar. Se você fizer um equipamento de aço inoxidável, um catamarã, que a onda não atrapalhe o serviço, a tripulação, então você consegue manter a Barra do Camacho aberta de tal sorte que você possa dar esta segurança hídrica tão desejada ao povo aqui do Sul. Isso talvez custe bem menos do que esse dinheiro todo, mas isso não importa, sendo esse dinheiro do público ou do privado, tem que ser resgatado e construído. E o importante é que a universidade, como disseste, a hora de botar o pé no lodo, é isso mesmo, lá tem pessoas, tem equipamentos, tem estação total de GPS, enfim, tem barcos grandes, médios, pequenos, tudo tem ali na universidade, no Centro Universitário Univinte. E as pessoas querem ajudar. E custou o que esse projeto, em termos de dinheiro? Equipamento, coisa assim de 200, 300 mil reais que já tem ali, já está pago com o dinheiro da mensalidade. E o resto é vontade, é dizer, vamos galera, e eles pulam para dentro do barco. Agora, o professor Expedito, eu vou voltar, eu deixei o senhor fazer o seu relatório, porque isso vai dar polêmica, e esse estudo, o Comitê da Bacia pediu para que o Estado pagasse um projeto na ordem de 5 milhões, praticamente, que deve estar na Defesa Civil do Estado ou na Universidade Federal para fazer isso. Eles alegam que a batimetria, que o rio está assoreado. Aí o senhor veio com uma conversa técnica, com a conclusão do seu estudo, dizendo que não. Então, veja bem. Aí como é que o senhor vai convencer esse pessoal? Veja bem, o último relatório que tinha era de 2013, ele era antigo. Isso, e estava assoreado, é verdade? É verdade.
Agora, o que não sabia é que o rio mudou em 2022. Alguém tinha que ir lá e fazer. Por acaso, eu observei, vendo a tarrafa demorar a chegar no fundo, fui lá e fiz. Nada mais. Eu não fiquei também estudando a granulometria das coisas, como tem projetos, para estudar o tamanho do grão de areia. Eu sou prático, eu vou lá, pego o equipamento e meço, mas na verdade foi nesse sentido que a gente se preparou para que a gente possa fazer. Agora, o rio mudou, a realidade é nova, é essa, e eu tenho de certa forma, nós temos, com o Fundesc, o Fundo de Desenvolvimento da Educação Superior de Santa Catarina, que é os alunos que pegam bolsa de estudo para estudar e que precisam fazer a contrapartida. E eu me sinto na obrigação de, junto com os alunos, dar uma contrapartida relevante para o estado de Santa Catarina. Interessante essa fala. Dá para perceber que esta fala dentro de uma tribuna, você imagina a repercussão que isso dá, né? O contraponto, né? A vontade de uma das suas bandeiras, a questão da hidrologia, aqui no nosso Rio Tubarão, já está praticamente concluída. Então já temos uma bandeira da onde tirar, de como fazer aqui para o nosso desassoreamento do Rio Tubarão. Estou conversando com o pré-candidato a deputado estadual, né, pela nossa região, o estado de Santa Catarina, mas pelo nosso estado, professor Expedito Michos. Voltamos em seguidinha para falar de mais outros temas importantes para o futuro, quiçá do futuro deputado estadual. Vamos depender tudo de nós, depende da nossa região. Tem outros candidatos que eu vou entrevistar também, mas dá para perceber o preparo do professor Expedito Michos. Voltamos em seguidinha com o nosso terceiro bloco, falando mais de prioridades de um pré-candidato. Voltamos já. Estamos de volta com o nosso Linha de Fogo. Hoje conversando com o professor Expedito Michos, dando início à série Conheça os nossos pré-candidatos, né? Todos os candidatos de Santa Catarina que passarem por Tubarão, nós vamos conversar, independente de qual partido for, né? E hoje, primeiramente, estamos inaugurando o primeiro programa 2026 com o professor, presidente da FUCAP Univinte, pré-candidato pelo Republicanos, o professor Expedito Michos, que levantou no bloco anterior uma questão de um bom debate na tribuna, na Assembleia. A pergunta que fazem, professor, por que as pessoas são o que são, hoje professor e tal, e depois a gente diz assim, mudou. Ganhou a eleição, mudou completamente. Não é mais aquele que a gente conheceu antes das eleições. Eu já lhe perguntei no primeiro bloco, mas o senhor não tem medo que isso, a mosca azul, pose no senhor, o senhor começa a conviver como deputado, caso eleito for, com outro nível de conversa e esquecer a sua base? Dura, olha só. Essa pergunta é uma pergunta que parece fácil. Eu fico feliz quando aquelas pessoas que eu conheci há 40 anos atrás, quando comecei no mundo profissional, inclusive vendendo adubo e comprando a produção dos agricultores, já trabalhava com negociação, e as pessoas dizem assim, ô Expedito, o que foi que houve? Tu é o mesmo. Você era instrutor de fumo, como me chamavam antigamente, e hoje você foi reitor, presidente de um centro universitário, e você é o mesmo. Eu sou o mesmo comigo mesmo e sou o mesmo com as pessoas. Então o Expedito não mudou, não foi o fator de poder receber as mensalidades dos alunos e fazer todos esses pagamentos. A responsabilidade não mudou o Expedito. Então a minha essência deve ser muito forte e eu acredito, e quem me conhece vai dar esse depoimento na rua, Dura, que o Expedito não mudou. A missão dele de servir, de ser e de fazer está acima
dele como pessoa. Então, isso vem de você, já vem de da berço, raiz, da educação que o senhor recebe. Princípios, valores, diretrizes. Então eu tenho assim um estilo de vida e uma diretriz firme. Então não tem fator exógeno que vem mudar a minha personalidade, a minha forma de ser, de viver e de estar junto com as pessoas na minha comunidade. Então, você não vai ver mudanças no Expedito. Mudanças para melhor, sim. Então, eu tenho uma trajetória assim, daquele jovem que se alguém me olhasse no olho, eu baixava a cabeça de muita vergonha. Eu era muito envergonhado. Então, eu fui vencendo essas etapas. Fiz 6 cursos de oratória para melhorar um pouquinho. E assim foi toda a minha vida. Então, eu fui melhorando sempre, sem ter recaída, sabe? Então, isso foi muito importante. Por tudo onde eu passei, fui sempre observando, aprendendo. Então, foi uma constante na minha vida. Então, se a mosca azul há de picar, vai ser para mim melhorar bastante. Tá certo. Professor Expedito, pré-candidato a deputado estadual, o senhor é um homem, pelo que o senhor fala, pelo que o senhor age no dia a dia, eu lhe conheço, é um homem conservador, né? Digamos assim, um homem de direita na política, talvez não de extrema direita, mas de centro-direita, um homem que gosta da conciliação. Ultimamente nós temos visto no Brasil algumas discordâncias, tanto no Judiciário quanto no Congresso Nacional, em relação a uma política onde a gente percebe 2 lados apenas, 2 extremos. E o meio está tentando entrar, tentar aparecer para que mostre ao eleitor diferente disso que a gente está observando. Como é que o senhor avalia toda essa situação do Judiciário, do Supremo em algumas decisões e do nosso próprio Congresso Nacional? É simples, nós temos uma Constituição Federal a ser seguida e não abandonada. E as ações dos últimos anos no âmbito federal nos preocupam muito porque está se perdendo o principal fator da busca da felicidade, que é o equilíbrio. Quando você não tem o equilíbrio entre as 3 forças, forças que eu digo legislativo, executivo e judiciário, ele precisa ter harmonia e equilíbrio. Sem isso, nada acontece. Você perde a segurança, você perde o amor próprio, você perde a noção daquilo que é ser brasileiro, a noção de país, a noção de bandeiras, a noção de família, a noção de felicidade, que é um estado de espírito coletivo. Então, nós não temos mais uma identidade que nos identifique, né? Nós não temos mais essa unidade aí, essa identidade coletiva. Vamos chamar isso de um mental coletivo, uma energia coletiva. A nossa energia foi dissipada. Se você pegar aí diversos grupos, e nós precisamos reatar tudo isso, aproximar a direita e a esquerda na busca de um centro. Não sei se seria basicamente o caminho correto, mas o que está faltando ainda tudo é o respeito. Ninguém mais está se respeitando. Então isso é um problema muito grande. Cada um quer viver e mostrar, vender e convencer a sua razão, a sua forma de ser. Só que a minha forma individual de ser é pouco. Eu preciso juntar aos demais na busca de um objetivo maior, que é termos um país forte. E um país forte, ele precisa ter as 3 forças, executivo, legislativo, judiciário, mas precisa principalmente do apoio, infelizmente, vou ter que dizer essa palavra, das armas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica. Eles também estão precisando de uma harmonia para se aproximar aos poderes, porque é ali que está a garantia da ordem. Outros países, como a América do Norte, têm feito isso agora de forma tardia, de tanta coisa que aconteceu aí na Venezuela e também no Irã, que isso sirva para uma reflexão
para nós. Eu não vim aqui hoje dar receitas. Agora, que nós precisamos fazer uma reflexão sobre o caminho que estamos trilhando é muito importante. Eu me sinto, Dura, um sapo fervido nos últimos 20, 30 anos. As coisas foram acontecendo. Graças a Deus estamos num estado lindo, maravilhoso, que ainda tem um governo que protege ainda as pessoas. Mas os outros estados brasileiros é de dar dó. É só você olhar para o lado. Então sejamos nós aqui um estado exemplo para que a gente possa vender um pouco dessa posição, dessa postura firme que a cada dia Santa Catarina se prostra no lado centro-direita, mas eu não gosto de trabalhar centro-direita, porque eu sou pelo que é certo e o que é errado. Então, isso passa pela moral, pela ética, pela honestidade e fatores nesta linha que a gente precisa resgatar no brasileiro. O brasileiro é bom, ele é top. Eu só me sinto enganado e não quero mais continuar nesse mundo de utopia. Eu acho que nós temos que procurar um caminho mais firme, sólido, do bem-estar físico, mental, social, espiritual. Isso sim é saúde. Por quem o senhor se sente enganado, então? Pelo Você sistema. acabou de falar agora. Não, professor, não Mas posso citar o sistema faz parte à direita e faz parte à esquerda. É um conjunto de pessoas que conduzem a política global e que nós, no Brasil, somos, de certa forma, até vítimas do exterior e que, às vezes, não soubemos nos defender em tempo. O seu partido republicano, e muitas vezes o nosso deputado federal, Jorge Guedes, votou com o governo Lula também. Como é que o senhor vê isso? É que a gente vive na busca da harmonia. Eu vejo os deputados federais e os parlamentares de toda ordem buscando formas, muitas vezes, de reequilibrar forças, mas a questão é muito mais profunda. Então, na busca de acertos, a gente vai trabalhando certos aspectos e tem aspectos hoje em dia que para muita gente é normal. Existem coisas que não são normais no convívio social e que a gente recebe com normalidade. E isso, às vezes, confunde, ofusca a vida e o voto do parlamentar. Principalmente, e eu tenho conversado com isso dentro do meu partido, com as pessoas. Pré-candidato, principalmente na política, esse desacordo existe, não existe confiança hoje na política? Se não existe, a resposta for sim, por que o senhor quer ser candidato então? Porque eu percebo que eu posso melhorar e quando você traz essas questões para a vista, para a percepção das pessoas, eu acredito que essa reflexão vai mudar e fazer muitas pessoas buscarem os caminhos da República Federativa do Brasil como uma unidade responsável pelo seu povo. Porque hoje em dia o individual já passou o coletivo e nós não podemos, o objetivo de uma pessoa, se sobrepor ao coletivo. Então, para isso, mais uma vez, a palavra respeito vai ser necessária nesse sentido. Sei que é um caminho difícil porque a gente já trilhou muitos anos nesse sistema de distribuição de dinheiro, de levantamento de oportunidades e de necessidades. Então não há um estudo prático e sólido. O Brasil não tem um planejamento estratégico nem de curto, nem médio, nem de longo prazo. Só que a gente precisa pensar no futuro, nos filhos e nas crianças que muitas vezes são abandonadas no ponto de vista do cuidado, da responsabilidade junta entre o Estado e família. Estamos conversando com o pré-candidato professor Expedito Michos. Ele é pré-candidato a deputado estadual pelo Partido dos Republicanos. E o Linha de Fogo contribui com você, caro telespectadores, para entender
melhor, conhecer melhor os nossos candidatos da Murel e outros que, porventura, nos visitam em 4 em 4 anos, também terão a sua oportunidade aqui no nosso Linha de Fogo. E hoje nós estamos conhecendo, e conhecendo muito bem, né, o professor Expedito Michos, que coloca o seu nome à disposição. Assim a gente termina o nosso terceiro bloco do Linha de Fogo mesmo, de verdade, né? Esperando você em seguidinha para o quarto e o último bloco das considerações do professor Expedito, pré-candidato, e mais um ou outro questionamentos para que ele possa responder. Fique aí, já voltamos em seguidinha. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco do Linha de Fogo. Hoje conhecendo melhor o nosso pré-candidato da região, homem, professor da FUCAP, presidente da FUCAP Univite, que coloca o seu nome à disposição do seu partido republicano para ser o nosso candidato aqui da nossa região. Outros candidatos virão aqui também. E vamos também falar com todos eles. Professor Expedito Michos. Professor, o senhor fez no terceiro bloco uma análise corajosa, né, daquilo que o senhor pensa sobre o momento em que o Brasil passa. O senhor enalteceu o nosso Estado como se ele não fizesse parte da federação. Ele é um Estado que depende, né, faz parte do Brasil, do mapa brasileiro. Politicamente, podemos ser diferenciados. Eu lhe pergunto, nós temos eleição para governador, né? Para presidente, com o senhor sendo um homem de direita, evidentemente que eu sei qual é a sua resposta. Mas em Santa Catarina, nós temos 2 candidatos que estão sendo colocados, apostos, 2 candidatos que se dizem de direita, que é o prefeito de Chapecó, João Rodrigues, e o governador Jorginho Melo, né, que vai para a sua reeleição. Onde o professor coloca a sua posição de direita nesses 2 casos para essa eleição? Então, Dura, Pergunta boa, professor. Pergunta boa. Agora, assim, termos 2 candidatos de direita postulando ao governo do estado de Santa Catarina é uma bênção. Eu fico muito feliz em ter isso à disposição da nossa comunidade. Por outro lado, vejo hoje o nosso Estado organizado de tal sorte que mereça mais 4 anos para consolidar muitas políticas públicas. Todas as mudanças, eu sempre digo, cada vez que muda, que não será uma grande mudança, porque são 2 candidatos de direita, mas eu quero falar agora... Mas uma é continuidade. Um deles é continuidade, e a continuidade no momento dos números que apresentados hoje, do melhor desemprego, melhor do que na Europa, onde é Santa Catarina. Melhor segurança, Santa Catarina. Turismo, hoje nós temos linhas de avião direto de Florianópolis para a Europa, coisa que nós não tínhamos. Então, se você pegar, nós temos os nossos números muito bons. Então, Santa Catarina está hoje organizada de uma tal forma, dentro da minha análise, que deva, sim, continuar por mais um período. As programa Estrada Boa, ou faculdade gratuita, ou Fundesc. Então, você tem um conjunto de coisas que foram implantadas e que, se elas continuarem, nós não teremos nenhum prejuízo. Não que eu tenha medo do outro lado, mas eu acho que nós devemos ter continuidade para que o Estado conquiste mais... não conquiste, consolide. É a palavra certa. Consolide a reeleição. Estou pela reeleição deles de Jorginho Melo. E também, no futuro, eu acho que nós temos um bom sucessor para Jorginho Melo. Se você olhar, que bom que Santa Catarina tem um governo para fazer, um bom governo para fazer sucessão, e também tem bons candidatos para serem sucessor de Jorginho Melo. Então, eu acho que nesse sentido, para a governança do Estado, estamos muito bem.
Mas a política é muito dinâmica, ela muda muito. O que é hoje, amanhã poderá não ser mais. Desde que não se coloque os interesses pessoais ou de pequenos grupos acima dos interesses coletivos. Porque se o interesse coletivo está sendo atendido de forma bacana, olha na saúde, quantas 1000 cirurgias foi feito agora, o limpa-fila que Santa Catarina fez na área de saúde. Isso é fundamental e isso precisa ser melhorado. Só que quando se fala de saúde, não é só o Estado, tem os municípios também que têm a sua contribuição. O senhor foi muito feliz da sua resposta, vai à reeleição do Jorginho Melo e explicou o porquê. Até porque a sua resposta eu já sabia, porque o seu Partido Republicano é um braço do PL de Jorginho Melo. Não poderia ser diferente a sua resposta, mesmo que João Rodrigues seja um homem de direita declarado. Sim. Mas mesmo assim, fazendo uma análise racional, há de se pensar comigo. Agora, eu vou colocar o senhor num posicionamento que o senhor tem que... habilidade o senhor tem. Mas eu vou colocar 3 nomes agora que eu queria que o senhor definisse cada um deles. A próxima eleição para senador, nós teremos 2 votos no Brasil. 2 votos. E 3 candidatos aqui. Não, temos 4 candidatos, 5 candidatos. Nós vamos ter candidatos. O senhor vai... Claro que a sua linha de raciocínio vai ao encontro da sua ideologia, daquilo que o senhor defende. Nós temos, do lado da direita, digamos, a Carolina Detoni, o senador Espiridião Amin, o bom senador Espiridião Amin, e temos o Carlos Bolsonaro, vereador, que foi vereador no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, está morando em Santa Catarina e vai tentar uma vaga ao Senado. Temos, por lado da direita, do centro, da esquerda e do centro-esquerda, o Décio Lima, né? Que é do Partido dos Trabalhadores. Temos provavelmente Dário Berg, que deve vir compor. Então teremos 5 candidatos ao Senado para 2 vagas. O senhor já está definido. Já está definido. Aliás, está definido não. Eu gostaria de ouvir do senhor, desses 5, por exclusão, quem é que o senhor exclui, quem é que o senhor coloca no seu pensamento? Olha, a pergunta você quando pede para mim incluir ou excluir, é um pouco cedo para fazer isso e te digo por quê. Não, mas da esquerda já dá para excluir? Tá bom. Digamos tá bom. assim. Mais uma vez. Então exclua da esquerda. 3 grandes nomes, olha só, 3 grandes nomes de direita, não gosto de usar esse termo, mas vamos pegar centro-direita, que são esses 3, o Flávio, a Carol e o Espiridião Amin. O Carlos. Então, veja bem, que bom que nós temos 3 nomes muito fortes. Agora, até a eleição ainda me faltam 6 meses? 6 meses. 6 meses. Nós temos um passado para ser olhado. Eu não sou de olhar pelo retrovisor, mas a gente deve olhar para trás. Como também deve olhar para frente e até lá o que vai acontecer até a eleição. E depois da eleição haverá grandes mudanças muito grandes no nosso país, na minha leitura. É na economia, é no moral do brasileiro. Para mim fazer uma escolha hoje, eu teria que viver ainda um pouco mais dentro desses 6 meses e observar o que vai acontecer com a guerra. Uhum. O que vai acontecer com a guerra? Vamos trazer para cá, professor. Vamos trazer para cá. Mas agora vamos trazer para cá. Essa geopolítica não entrou na nossa Não, mas concepção. agora você está falando no âmbito federal. Perfeito. Até agora eu falei no estadual, onde eu me postulo. Perfeito. Agora você pegou uma linha federal. E dentro do federal é sabido e conhecido pelos brasileiros a situação que a gente vive. Percebe? O senhor já falou no dos 2 poderes ali. Então, eu ainda não estou preparado o suficiente para te dizer, dos 3, qual deles eu voto, porque eu ainda tenho que fazer algumas análises. Tem muita coisa para ser colocada na balança. Mas os candidatos do governador Jorginho é a Carolina Detoni e é o Carlos Bolsonaro.
O senhor ainda quer pensar? Quero. Você quer pensar? Porque a Até análise, porque o governador eu não quero ir o senador Esperidião Amin pela mente. sempre foi até então o candidato do Jorginho Melo. Sim, mas na política tem as situações que não foi eu quem criou, o que criei no passado, né? Não criei nenhuma situação. A situação foi colocada dentro de um contexto e de um cenário, e que esse cenário eu ainda deixo ele em observação para você que está nos ouvindo, e quem sabe numa próxima oportunidade eu possa ser mais claro numa posição. Agora, hoje ainda vejo que a gente ainda precisa estudar os efeitos de cada nome. Parece não tem diferença. Você viu como é que a política é dinâmica? Como eu falei lá é tão dinâmica atrás, que eu não quero correr o risco de errar e que... Porque de errar ou de ser injusto. O Linha de Fogo, o professor Expedito Micho, pré-candidato, o Linha de Fogo é um programa de flecha atirada, não tem volta. O que falar aqui está falado, não é verdade? Por isso que eu não vou atirar nenhuma flecha, nenhum deles, sem ter a causa e efeito de cada um. Por enquanto fica o respeito a todos. Esse é como é o senhor, por que o eleitor... ele deveria confiar num pré-candidato como o senhor, que ainda não exerceu nenhum mandato eletivo? O maior mandato que eu tenho feito é o mandato da vida, é você buscar dentro da comunidade oportunidades, perceber que você pode ser útil e ser testado. E educação, onde eu trabalho, é políticas públicas, olha bem, políticas públicas em movimento. E nesse sentido, eu me considero top. Professor Expedito Micho, pré-candidato pelo Partido Republicanos, né? Nessa eleição a deputado estadual, muitíssimo obrigado pela sua participação. Eu que agradeço e é sempre um prazer estar aqui contigo e com a nossa comunidade. Assim a gente termina mais um programa Linha de Fogo, hoje, né, conversando aqui com o pré-candidato professor Expedito Micho, que é pré-candidato a deputado estadual. Esperamos até a próxima quarta-feira com outra candidata do estado de Santa Catarina que passar por aqui. Pelo menos aquele que passa em 4 anos também terá a vez aqui no nosso programa. Muito obrigado pelo carinho e que tenhamos um ótimo 2026. Fique com Deus.